meu coração, está lá no livro de Neemias, o capítulo 1, verso 1, 2, 3 e 4, e nós vamos aqui tratar sobre o tema desta campanha, na qual o pastor teve a direção do nosso Senhor, e nós cremos naquilo que o Senhor está direcionando a igreja, nós cremos nessa preparação, e essa preparação não é nossa, essa preparação não é a igreja que está te preparando, é o próprio Senhor Jesus, é o Espírito Santo que está te preparando para um recomeço. Eu não sei qual área você precisa recomeçar, eu não sei o que você precisa fazer para que você recomece, mas o Senhor sabe qual área você precisa recomeçar, Ele sabe o que você precisa fazer para recomeçar, e Ele vai te ajudar a viver recomeços, independente da área que você esteja vivendo aí, passando por adversidade. Deus é poderoso para transformar, e nós vamos aprender algumas coisas através da história de Neemias, aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero compartilhar com você nesta noite de hoje, em nome de Jesus. Livro de Neemias, capítulo 1, verso de número 1, todos acharam? Diz a palavra de Deus: no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Pai, nós te louvamos e te agradecemos dessa noite, porque a tua palavra ela foi aberta, ela foi lida, e como sempre, Senhor, que ela venha gerar vida aos nossos corações, que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça, que a palavra do Senhor, que tem todo o poder, ó Pai, venha e penetre no mais profundo do nosso ser, porque Tu és o Deus que conhece aquilo que nós precisamos recomeçar, Tu és o Deus que nos dá as ferramentas certas, no tempo certo, para que nós possamos recomeçar. Tu és especialista, Senhor, em recomeços, e por isso nós descansamos no Senhor, porque cremos que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Fala conosco, diminua Teu servo nessa noite, para que o Senhor cresça, que a palavra do Senhor poderosamente seja ministrada, e o Senhor glorificado e exaltado, que o Teu povo saia, Senhor, não da maneira que entrou, mas renovado e vivificado pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? O tema da mensagem nesta noite, subordinado ao tema da nossa campanha, que é se preparando para o recomeço, é como recomeçar. Você pode dizer comigo, como recomeçar? Primeira coisa que eu tenho para falar para você é que a decisão de recomeçar não é fácil. A decisão de recomeçar gera muitas vezes em mim e você medo, receio. Muitas vezes nós não recomeçamos porque estamos presos aos paradigmas, aos traumas, às situações vivenciadas no passado. E como o tema da campanha tem um versículo que está em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Lá Paulo vai dizer que ele não se prende mais às coisas do passado, que ele não olha mais para as coisas que estão no passado. Pelo contrário, ele avança para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É isso que eu e você precisamos começar entendendo, que sempre que nós precisamos recomeçar não é uma tarefa fácil, não é uma decisão simples a ser tomada. Pelo contrário, ela gera medo, ela gera insegurança, ela gera temor, mas ela precisa ser feita. Você crê nisso? Recomeçar é o maior ato de Deus para com o ser humano. Quando nós olhamos para aquilo que Deus fez, nós compreendemos o agir de Deus nas nossas vidas, nós entendemos que nós não estaríamos aqui se Deus não fosse especialista em recomeços. Se Deus não fosse especialista em recomeço, eu e você não estaríamos aqui. Certamente nós não estaríamos. A maior demonstração da misericórdia de Deus está no recomeço. Lamentações, Jeremias vai escrever no capítulo 3, versículo 22, que o amor de Deus, a sua graça, é a causa de nós não sermos consumidos, que as misericórdias
misericórdias dele, elas se renovam sobre a minha vida e sobre a tua vida, todas as manhãs. Sabe o que eu quero dizer com isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? É que Deus recomeça com você todos os dias da tua vida. Deus, Ele te dá a oportunidade de fazer de novo e certo, desta vez, todas as vezes que você abre o seu olho, Deus está recomeçando com você, Ele está renovando as misericórdias dEle para contigo, e Ele está te dando a oportunidade de fazer certo desta vez. Quantos creem nisso? Quando eu olho para a palavra de Deus, meus irmãos, eu vejo que Deus, Ele nos dá a oportunidade através do recomeço, mas mais do que isso, o recomeço é o início de uma grande bênção na minha vida e na tua vida. Muitas vezes nós estamos passando por lutas, por adversidades. Muitas vezes nós estamos passando por momentos adversos que nós não compreendemos, mas é Deus trabalhando nesta luta toda, nessa adversidade toda, para recomeçar algo que só Ele tem comigo e com você. Quer um exemplo? A Bíblia diz que Jacó lutou com o anjo a noite toda. Jacó, ele viu o fim no meio daquela luta, mas Deus via o começo. Quando a luta acabou, quando aquilo se esgotou, o nome de Jacó foi mudado, a história dele foi recomeçada. Agora ele não era mais o enganador, o usurpador, agora ele era príncipe de Deus. Agora Deus escreve uma nova história na vida dele. Agora Deus recomeça, depois de uma luta com Jacó, uma nova história na vida dele. Por isso, meu irmão, não despreze as adversidades da vida, não despreze as lutas da vida, porque Deus está recomeçando com você em todo tempo e a todo momento, independente das circunstâncias e das lutas que nós estejamos passando. Deus está recomeçando comigo, com você. Você crê nisso? Nós poderíamos falar de tantos homens, de tantas mulheres de Deus aqui. Nós poderíamos falar de Abrão, como foi falado na semana passada aqui, quando Deus pede para que ele saia da tenda, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais. Deus está recomeçando com Abrão. Quando Deus recomeça com Jacó, quando Deus recomeça através de Josué, a Bíblia diz que Deus chama Josué e fala: Josué, meu servo Moisés é morto. Ou seja, aquilo que Moisés fez até hoje está no passado. Os seus erros e os seus acertos estão no passado. Agora eu começo algo novo, eu recomeço algo através da tua vida. E é interessante que muitas vezes nós olhamos para o livro de Josué, no seu capítulo 1, e vemos Deus falar para ele: Josué, ser forte e corajoso, não tema e nem se desanime, porque eu, Senhor, estou contigo. Mas é interessante que muitas vezes nós trazemos isso para nós, e nós achamos que isso vai nos proporcionar ser isento das adversidades, ser isento dos problemas, ser isento das tribulações, dos momentos difíceis da vida. Mas pelo contrário, Deus estava falando para Josué: Josué, haverão dias difíceis no recomeço, haverão momentos adversos no recomeço. Aquilo que eu vou começar a reescrever através da tua vida, haverá dias de lutas, mas não tenha medo, ser forte e ser corajoso, porque basta para você, Josué, que eu, o teu Deus, esteja com você, e se eu estiver com você, nada nem ninguém pode te causar dano algum. Então no recomeço, meus irmãos, nós precisamos entender algo, nós precisamos compreender uma coisa: o recomeço não nos isenta das adversidades, o recomeço não nos isenta dos problemas. Se eu falar para você aqui, que se qualquer um de nós dissermos aqui que 2022 você vai ser isento dos momentos difíceis, dos problemas, das adversidades, independente do seu recomeço, nós estaremos mentindo. Mas o que eu quero dizer para você é que vale a pena recomeçar. Vale a pena dar a oportunidade para o Espírito Santo começar uma nova história no teu casamento. Vale a pena você dar a oportunidade para o Espírito Santo escrever uma nova história na tua área profissional, no teu ministério, na tua saúde. Recomeçar não é fácil, meu irmão. E talvez você me pergunte: Rodolfo, mas tudo aquilo que eu vivi no passado foi perdido. E eu quero dizer para você: só foi perdido se você não aprendeu nada com aquilo que você passou. Porque aquilo que nós vivemos no passado, elas geram para nós, para mim e para você, aprendizado, para que nós desfrutemos de um futuro melhor, para que nós recomecemos, mas agora sem erro, agora de uma forma mais correta. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos entender que começo e recomeço são coisas diferentes.
Porque quando nós falamos de começo, nós observamos o glamour da novidade. Quem aqui já comprou um carro zero? O cheiro do carro zero é diferente. Ninguém casa pensando em divorciar. Porque quando a gente casa, a gente não enxerga a possibilidade de dar errado. Quando a gente começa, a gente não enxerga a possibilidade de dar errado. Quando a gente começa um novo emprego, quando a gente começa o casamento, quando a gente começa algo novo nas nossas vidas, nós não enxergamos as possibilidades de dar errado. Porque nós estamos envolvidos pela novidade, pelo novo. O novo não tem cicatriz. O novo não tem arranhão. O novo não tem marca. E o recomeço é totalmente diferente do novo, do começo. Porque o recomeço só existe se algo não deu certo. Você só recomeça aquilo que porventura não está dando certo. Você só recomeça algo que aparentemente acabou. Quantas pessoas precisam entender isso que Deus está falando nessa noite e recomeçar na área da tua vida que precisa de um recomeço? Quantas histórias a gente ouve de pessoas que foram curadas, por exemplo, de um câncer, e passa-se um tempo, elas voltam no médico, e o médico diz: ó, os seus exames não estão legal, apareceu agora um nódulo num outro lugar, nós vamos ter que recomeçar o tratamento. Quero dizer para você que recomeçar sozinho é muito difícil, mas recomeçar com Deus é tudo que eu e você precisamos. Quando nós olhamos para a história de Neemias, nós enxergamos um homem diante de uma situação adversa, como você talvez esteja na noite de hoje. Um homem diante de uma impossibilidade, diante de uma notícia trágica, diante de uma situação adversa, e que precisa de restauração, precisa de recomeço. Eu louvo a Deus, porque o meu Deus e o teu Deus é Deus de recomeço. Ele começou algo no jardim do Éden, e Ele recomeçou algo no jardim do Getsêmani. Na cruz do Calvário, nós fomos reconciliados com Deus. Porque o meu Deus e o teu Deus é Deus de recomeço. Ele é poderoso para transformar a tua história, meu irmão. Ele é poderoso para transformar teu casamento. Ele é poderoso para transformar a tua saúde. Ele é poderoso para transformar todas as áreas da tua vida que precisa de uma restauração e de um recomeço na noite de hoje. Mas eu e você precisamos nos entregar, como Neemias se entregou. Quando nós voltamos os nossos olhos a essa história, nós estamos diante de um contexto em que o povo, devido à sua desobediência, foi levado cativo na Babilônia, ou para a Babilônia. O rei Nabucodonosor, ele destrói toda a cidade de Jerusalém. Ele destrói os muros, ele destrói as portas, ele estraçalha com a cidade, e a cidade fica em ruínas. Passam-se alguns anos, Neemias está em Pérsia, e ele vai encontrar com o seu irmão Anani, e ele vai questionar o seu irmão acerca de como está o povo, de como está Jerusalém, de como está os seus. E nesse momento Neemias vai receber uma notícia não muito boa. Neemias vai receber uma notícia triste, que vai exigir dele posicionamento, que vai exigir dele firmeza, que vai exigir dele recomeço. Isso não isentou ele de se entristecer, isso não isentou ele de chorar, isso não isentou ele de ficar angustiado pela situação, com o semblante caído. Mas a posição que esse homem de Deus toma perante a situação que ele está vivendo, nos ensina a como eu e você devemos agir para recomeçar. E a primeira coisa que nós aprendemos está no capítulo 2, no versículo de número 13.
que diz assim, do próprio livro de Neemias: de noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão, e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas. Primeira coisa que nós aprendemos aqui com esse versículo do capítulo 2 de Neemias, versículo 13, é que para que eu e você recomecemos, nós precisamos encarar a realidade. Não existe outra forma de nós recomeçarmos se nós não encararmos a realidade. A Bíblia diz que Neemias, ele sai pela porta do vale em direção à fonte do dragão, ele passa pela porta do esterco e ele examina o muro. O que você precisa examinar hoje? O que você precisa voltar os seus olhos e examinar hoje? O que precisa de um recomeço, da qual você precisa olhar hoje e entender que precisa ser tratado? Olhe para aquilo que está dando errado. Olhe para aquilo que deu errado. Olhe e observe o porquê deu errado. Sabe por que muitas vezes nós não avançamos? Sabe por que muitas vezes nós não rompemos? Porque nós não paramos para observar aonde nós estamos errando. O que não está dando certo no casamento? O que não está dando certo nesse negócio? O que não está dando certo nessa situação que você está vivendo? Que você precisa parar e examinar, encarar a realidade e dizer: precisa de mudança. E muitas vezes a mudança começa através da minha vida. Porque muitas vezes nós queremos um casamento transformado e nós nunca somos o culpado do casamento não estar bom. É sempre o outro. Nós queremos que o nosso emprego seja uma bênção, mas nós nunca observamos se nós nos contrataríamos mesmo como um empregado que nós somos. Nós achamos problemas em tudo e em todos, mas nós não olhamos para a realidade, e muitas vezes a realidade aponta para nós, que nós precisamos mudar para ter um recomeço de vitória. Nós precisamos entender que como Neemias ele sai, Neemias ele não vai falar com A, ele não vai falar com B, ele não vai questionar engenheiro, ele não vai chamar arquiteto, ele sai e examina a situação do muro. Ele encara a realidade. Ele não fica postergando, pastor. Ele não fica, como nós falamos, fazendo vista grossa para o problema. Ele não fica desmerecendo a situação. Ele olha e ele enxerga que existe um problema. Sabe por que muitas vezes nós não avançamos? Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos recomeçar? Porque nós não encaramos o problema. Nós ficamos postergando, achando que não tem problema. Neemias podia ficar no reino. Neemias podia continuar com o seu trabalho, porque para ele estava tudo bem. Ele não havia sido atingido. Ele não estava sofrendo com os danos daquilo que o seu povo estava sofrendo. Mas ele olha para a situação, ele encara a realidade, ele observa que existe um problema, e ele toma uma posição. Eu e você precisamos começar a tomar posição. Eu e você precisamos nos começar a posicionar-se diante daquilo que precisa de um recomeço. Sabe por quê, meu irmão? Porque senão vai terminar 2021, vai começar 2022 e o problema vai continuar. A luta vai continuar, a adversidade vai continuar, e você vai continuar patinando, porque você não consegue encarar a realidade do problema. Você precisa parar e pensar: qual é o problema que a minha casa está enfrentando? Qual é o problema que a minha área profissional está enfrentando? Qual é o problema que o meu ministério está enfrentando?
Eu preciso encarar essa realidade. Eu preciso me posicionar diante dessa realidade. Eu preciso encarar e enfrentar essa realidade, sem deixar de reconhecer que ela existe. Sabe por quê, meu irmão? Quando eu faço isso, eu luto por aquilo que eu vejo que é importante. Sua casa é importante, meu irmão. Teu ministério é importante. Todas as áreas da tua vida, elas são importantes, e Deus quer abençoar todas elas. Mas eu e você precisamos lutar. Sabe por quê? Porque aquilo que eu e você precisamos fazer, nós temos que fazer. Deus não vai fazer a nossa parte. Deus vai fazer a sua parte, mas a nossa parte é nós que devemos fazer. Segunda coisa que nós aprendemos, capítulo 1, que nós lemos, o versículo é o 4. A Bíblia diz que quando ouviu essas coisas, quando Neemias ouviu essas coisas, que o muro estava derrubado, estava destruído, as portas haviam sido destroçadas, o fogo havia consumido, ele ouviu essas coisas, e ele sentou-se e chorou. Passou os dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. Segunda coisa que nós aprendemos, como recomeçar: busque direção de Deus. Não basta só encarar o problema, você precisa buscar a direção de Deus. Sabe por quê? Porque se você encontrar o problema e tentar resolver do seu jeito, você terá dois problemas. Mas quando nós colocamos as nossas situações nas mãos daquele que é especialista em resolver problema, em agir poderosamente, em recomeçar, nós temos certeza de que Ele vai operar com vitória. Quando nós olhamos para essa situação, quando nós olhamos para essa realidade que Neemias está vivendo, que talvez seja a sua, talvez o muro do teu casamento, o muro das tuas finanças, o muro da tua vida emocional, o muro dos seus relacionamentos, o muro de qualquer que seja a área da tua vida está derrubado. Sabe o que acontecia aqui, meu irmão? O muro de Jerusalém representava segurança. O muro de Jerusalém representava estabilidade. O muro de Jerusalém representava riqueza. E quando Neemias chega, encara a realidade, sabe o que ele está vendo? Ele está vendo a segurança no chão, ele está vendo as riquezas no chão, ele está vendo todas as áreas da sua vida no chão. E talvez é o momento de você olhar para dentro da tua casa, para olhar dentro do teu ministério, olhar para dentro de si e observar os muros que estão derribados. E sabe o que você precisa fazer? Você precisa voltar a buscar a direção daquele que pode recomeçar na tua vida, daquele que pode fazer o novo de novo na tua vida, daquele que pode escrever uma nova história, daquele que pode trazer à existência coisa que não existe, daquele que pode fazer do teu 2022 o melhor ano da tua vida, daquele que pode transformar aquilo que ninguém ao seu redor acha que pode ter transformação. Meu irmão, quando Neemias ele chega, existem dois rapazes lá chamados Sambalat e Tobias, que começam a rir daquilo que Neemias está no coração, começa a zombar, começa a questionar, começa a importunar, começa a colocar empecilho, começa a interferir naquilo que Neemias já propôs no teu coração. E eu tenho algo para dizer para você: essas pessoas não vão deixar de existir em 2022. Mas sabe qual que é o maior problema? É que muitas vezes nós somos essa pessoa, que nós não acreditamos em nós mesmos, e muito mais do que isso, nós não acreditamos que Deus pode fazer novo algo na minha e na tua vida, que Deus pode recomeçar alguma coisa, que Deus pode escrever novamente uma história, que Deus pode transformar. Nós olhamos para as circunstâncias e nós cantamos aqui que nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos. Mas quando nós chegamos diante dos muros das nossas vidas que estão derrubados, nós não olhamos pelo que nós cremos, nós olhamos da forma que nós vemos. Nós olhamos para dentro da nossa casa e falamos: nosso filho é assim mesmo, não muda.
Ah, mas o Brasil não muda. Ah, mas não muda. Ah, mas o marido, a esposa não muda. Ah, a situação não muda. E eu quero dizer algo para você: o mundo não vai melhorar. A tendência não é essa. Mas isso não impede você de viver o recomeço de Deus na tua vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque o seu recomeço não depende das circunstâncias. O seu recomeço depende de Deus agir na tua vida. O seu recomeço não depende daquilo que os seus olhos estão vendo. O seu recomeço depende daquilo que você está crendo. Sabe por quê? Porque nós não buscamos a Deus dependendo da circunstância. Nós buscamos a Deus independente das circunstâncias. Foi isso que Neemias fez. Neemias, ele não saiu falando de tudo e de todos para todo mundo. Neemias não saiu postando no Facebook e no Instagram que ele estava se sentindo triste. Neemias não saiu questionando: ah, Senhor, por que isso, por que aquilo? A Bíblia diz que ele pegou as ferramentas espirituais que ele tinha e ele se posicionou diante daquele que ele sabia que podia fazer algo novo na vida dele, que poderia recomeçar com ele, recomeçar com Jerusalém, restaurar os muros. Neemias, ele senta, ele chora, mas ele jejua e ele ora. Busque a Deus. Terceira e última coisa que nós aprendemos, capítulo 2, versículo 17. A Bíblia diz que então Neemias disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Versículo 18: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei tinha me dito, e eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Terceira e última coisa que nós aprendemos como recomeçar: faça a sua parte. Você quer recomeçar? Você quer que 2022 seja diferente? Faça a sua parte. As circunstâncias eram completamente adversas, assim como possivelmente será 2022. Mas eu e você precisamos fazer a nossa parte. Eu fico imaginando o contexto dessa história. Neemias chega numa situação de tristeza, de luto, de adversidade, de problema. A Bíblia diz no começo do texto que o povo que sobreviveu estava passando por grande humilhação. Ou seja, quando ele chega naquele lugar, o semblante não é bom, a situação não é boa, o contexto não é favorável. Mas o simples fato de Neemias fazer a sua parte contagiou aqueles que estavam ao seu redor. Meu irmão, se eu e você fizermos a nossa parte em 2022, eu tenho certeza que você vai começar a contagiar pessoas, porque você vai começar a trazer à memória coisas que o Senhor fez no passado. Você vai continuar crendo, isso vai te manter de pé, isso vai te manter fortalecido, e as pessoas que estão do teu lado vão estar passando por problemas assim como você, mas elas vão olhar e vão continuar crendo. E assim como esses homens se encheram de coragem, eles viraram para Neemias e disseram: vamos restaurar os muros. Eles se encheram de coragem para esse projeto. Neemias, ele não tinha condição, Neemias, ele não tinha apoio, Neemias não era influente, Neemias não tinha autoridade, mas uma coisa ele tinha: fé naquele que pode recomeçar.
Capítulo 1, versículo 4, diz que ele chorou, ele sentou e chorou, mas ele jejuou, ele orou, ele colocou diante de Deus, e quando ele foi falar com o rei, ele sabia que aquele que move o coração do rei, já havia interferido em favor da vida dele, e que ele era poderoso para fazer o milagre. Quando ele fala com o rei, Deus intervém em favor dele. Aquele que não tinha apoio, agora tem apoio. Aquele que não tem autoridade, agora tem autoridade. Aquele que não tem influência, agora tem influência. Simplesmente porque ele decidiu fazer a sua parte. Sabe por quê, meu irmão? Quando você faz a sua parte, você abre o agir de Deus para fazer a parte dele na tua vida. Porque eu quero dizer algo para você, que a fé é uma decisão. Eu posso decidir crer, eu posso decidir não crer. Mas eu quero dizer para você que se você decidir crer, Deus é poderoso para recomeçar na tua vida. Deus é poderoso para fazer aquilo que aos olhos humanos é impossível ser feito. Neemias não levantou o muro em 1 ano, em 3 anos, em 10 anos. Neemias foi instrumento de Deus, e juntamente com aqueles homens, restauraram o muro em 52 dias. Talvez você está olhando para mim e está dizendo: Rodolfo, mas nós já estamos no dia 8 de dezembro de 2021, faltam apenas 23 dias para acabar o ano. E eu quero dizer para você que o meu Deus e o teu Deus, Ele não precisa de 23 dias. Ele não precisa de 23 horas. Ele não precisa de 23 minutos. Ele não precisa de 23 segundos. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é poderoso para agir em favor daqueles que creem. Ele é poderoso para reescrever uma nova história. Aquilo que você rascunhou, amassou e jogou fora tantas vezes devido aos seus erros, Ele é poderoso para reescrever algo que ninguém poderia escrever melhor. Ele é poderoso para restaurar. Ele é poderoso para fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. No teu casamento, na tua saúde, no teu ministério, em todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Se coloque de pé nessa noite. Neemias, ele não podia mudar a história. Neemias, ele não podia mudar o fato de que os muros haviam caído. Mas sabe o que ele podia fazer? Recomeçar. Sabe por que muitas vezes nós não recomeçamos? Porque nós ficamos achando culpado em tudo. Ah, mas meu casamento está ruim por causa de fulano. Ah, mas eu não avanço na empresa por causa de ciclano. Ah, eu não cresço por causa de... Ah, eu não desenvolvo meu ministério porque fulano atrapalha, fulano barra, fulano me dá oportunidade. Ah, as coisas não acontecem na minha vida por causa disso. E a gente fica achando problema. A gente fica problematizando tudo. E Paulo escreve como nós lemos no começo: esqueço-me das coisas que para trás ficam, e eu avanço. Você avança para frente. Ninguém avança de ré. Ninguém avança voltando para trás. Você só avança para frente. Você só recomeça se você avançar. Neemias, ele enfrentou adversidades durante o processo. O recomeço não vai te isentar de passar por adversidades, por os problemas da vida, mas Deus te fará forte em meio aos desafios. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. E esta, a qual a graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só por isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona. O que você tem esperado nesse recomeço? Eu quero dizer para você que se você perseverar, não há decepção,
porque a tua esperança não está em homem, a tua esperança não está em coisas, a tua esperança não está em você mesmo, a tua esperança está no autor e consumador da tua fé, que é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Você terá o seu caráter aprovado. Ao final de tudo você vai olhar e você vai dizer: valeu a pena recomeçar. Se esqueça do que passou, perdoe aquilo que te feriu, se desprenda daquilo que tentou impossibilitar você de avançar, e apenas recomece. Mas Rodolfo, eu estou chorando. Recomece. Ah, Rodolfo, mas está doendo. Recomece. Ah, Rodolfo, mas você não está entendendo a situação. Recomeça, porque quem te chama para recomeçar é maior que tudo, porque quem te chama para avançar é maior que todos, e Ele sabe o seu amanhã, Ele sabe todas as coisas ao teu respeito. Por isso nessa noite tenha a fé decidida em recomeçar, em nome de Jesus. Você crê nisso? Feche seus olhos, nós vamos orar. Eu sei que você já fez isso hoje, e nós já passamos alguns minutos, mas se você quiser orar aqui na frente, você que precisa recomeçar algo, ainda esse ano, em 2022, sai do teu lugar. Você que entendeu a chamada de Deus para você, você entendeu que não será fácil, você entendeu que haverá momentos difíceis, mas você também entendeu que vale a pena recomeçar, porque aquele que tem poder para escrever uma nova história, Ele está aqui nessa noite, e Ele vai recomeçar com você. Sai do teu lugar e adore a Ele. Só você que precisa recomeçar algo. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de seu amor, te abençoarei. Uma nova história, glória a Ele. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Nós cremos que o Senhor está aqui nessa noite. O Senhor é poderoso para escrever uma nova história. O Senhor é poderoso para recomeçar conosco. Será que pode? Tu és Deus poderoso para agir, para intervir, para operar. Que sonhei. Ah, Senhor Jesus, nós cremos nisso. Nós cremos no casamento restaurado. Nós cremos, ó Deus, numa saúde restaurada. Nós cremos, ó Deus, no ministério restaurado. Nós cremos, ó Deus, no 2022 restaurado para a glória do Teu nome. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Senhor, nós cremos nesta palavra. Nós cremos, ó Deus, que Tu és especialista em recomeços.
Nós cremos, ó Deus, num novo tempo, numa nova história. Senhor, nós não dependemos das circunstâncias, nós não dependemos do governo mudar, nós não dependemos, ó Deus, da situação aos olhos dos homens mudarem, nós não dependemos, ó Deus, daquilo que os nossos olhos estão enxergando mudar. Nós precisamos, ó Deus, apenas confiar, nos posicionarmos, encararmos a realidade, buscarmos ao Senhor e acreditar que o Senhor pode fazer nova todas as coisas. Independente das lutas, nós avançamos. Independente das adversidades, nós avançamos. Independente das circunstâncias, nós avançamos. Independente dos momentos adversos que estejamos enfrentando. Independente do passado, independente de 2021, independente, Senhor, de tudo que esteja acontecendo e das possibilidades que podem acontecer, nós continuamos acreditando no Deus do recomeço, no Deus que faz nova todas as coisas, no Deus que escreve uma nova história, no Deus que começa de novo algo. Ah, Senhor Jesus, a homens e mulheres nessa noite desacreditado da tua casa, do teu casamento, dos teus filhos, mas nessa noite o Senhor está escrevendo uma nova história. Há um novo recomeço, há um novo tempo para este homem, para esta mulher. Há homens e mulheres que enterraram sonhos, ministérios, projetos, que desacreditaram, mas nessa noite o Senhor está trazendo aquilo que não existe, a realidade, porque tu és Deus que recomeça conosco. Senhor Jesus, há homens e mulheres nessa noite que estão tomando a decisão de crer, ao invés de murmurar, ao invés de questionar, ao invés de chorar, ao invés de lamentar, ao invés de murmurar, eles decidem crer nessa noite que o Senhor é poderoso para recomeçar, que o Senhor é poderoso para fazer de novo, que o Senhor é poderoso para escrever um novo roteiro na vida dele e dela. Senhor Jesus, nós cremos nisso, nós tomamos posse, Senhor Jesus, e te louvamos na certeza da vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus tem o melhor pra mim. Se você crê, declare. E o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor, Ele tem o melhor. Deus tem o melhor. Aleluia. Pra mim. Ele tem o melhor para tua casa, Ele tem o melhor para tua família, Ele tem o melhor para o teu ministério, Ele tem o melhor para o teu trabalho, Ele tem o melhor, Ele faz nova todas as coisas. Oh, nós cremos. Não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor, Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Aleluia. Para encerrar, eu quero dizer algo para você. Deus, Ele vai te dar as ferramentas necessárias. Aleluia. Que você precisa. Deus vai colocar as pessoas certas na tua vida. Deus vai liberar decretos para você. O que eu e você temos que fazer? Apenas confiar e recomeçar, porque Ele está cuidando de mim e de você. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nisso? Que você possa ir debaixo dessa palavra. Como recomeçar? Encare a realidade. Busque a Deus e faça a sua parte, porque Deus está trabalhando em meu favor e em teu favor. Você não depende das circunstâncias, você depende do autor da nossa fé, o Senhor e Salvador. Você não o adora dependendo de algo, você adora independente de todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que pudemos entregar através desse culto na tua presença.
Obrigado, Senhor, por aqueles que trabalharam, por aqueles que se achegaram, por aqueles, ó Deus, que estiveram conosco, da tua casa, do teu trabalho, ou de qualquer lugar que seja, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida, por cada família aqui representada. Obrigado, Senhor, pela tua presença, que falou conosco, que ministrou os nossos corações, que vivificou a cada um de nós, de modo que nós possamos, ó Deus, recomeçar com coragem, com ousadia, com determinação, certos de que o Senhor vai à nossa frente, e o Senhor já nos deu vitória. Obrigado, Senhor Jesus, que nós possamos recomeçar, não da forma que nós achamos, mas da forma que o Senhor quer que nós recomecemos, e que nós possamos avançar para a glória e louvor do teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Que o amor do Senhor seja sobre nós, que a graça do Senhor Jesus com as nossas vidas, e que o Espírito Santo de Deus, a sua comunhão, a consolação do Espírito Santo com cada um de nós, hoje para todos sempre. E só você que crê, diga bem forte amém, e vá debaixo da paz. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor. Deus tem o